um dia por semana, eu acho que seria quarta-feira, mas a coisa vai atropelando, então ele pediu para mandar um abraço para vocês. Sérgio, a bola é sua. Então, como eu estava falando... Desculpa, né? Alguém está gravando? Aline? Valéria? Valéria está. Eu estava ouvindo a conversa o último papo, né? Hoje eu parei, sentei para ouvir ele inteiro, e aí algumas coincidências, né? Eu estava falando assim, teve um momento que falaram que é o seguinte, não se pode transportar o modelo atual de educação para o EAD, né? A gente vai usar a tecnologia para manter o erro. Então, acho que isso é muito coisa que eu faço muito essa discussão em todas as áreas, mas na área de educação principalmente. Eu não sou educador, não sou da área de saúde, mas eu trabalho há muito tempo junto com o pessoal de saúde e educação e a gente vai acabando se metendo em tudo, né? Então, essa questão de você pegar o modelo hoje e levar realmente não funciona em lugar nenhum. Em qualquer, não só na educação, mas em qualquer área, não vai funcionar direito, porque você vai estar reproduzindo o erro. Teve aqui no Rio, no começo de março, um Think Digital, 2020, o ano da inteligência artificial. O pessoal da CESP puxou, foi no Museu da Manhã. E eu fui para lá, um evento maravilhoso, mas era um evento de projetos e de venda de projetos, né? E chegou numa hora lá que eu levantei e botei a questão, olha só, se vocês estão pensando em levar o modelo de tecnologia hoje e terceirizar esse modelo como está para a máquina, vai dar problema. Aí eu pensei, hoje a juventude morre por conta de desafios na internet. E é muita gente que morre, não é pouca gente, não. Hoje tem bebê de 2, 3 anos tomando remédio tarja preta porque está depressivo, porque o pai botou um tablet no carrinho, né? E aí, se a gente for subindo isso para frente, você vai ver que a adolescência é gente indo de fralda geriátrica para dentro. Então, essa coisa, quando eu falo da humanização da tecnologia, é não deixar isso acontecer. E aí passa e você não repetir os modelos, né? Por isso que eu achei muito interessante essa coisa lá. E as tecnologias são muitas. Nós fizemos, na época, em 2000 e alguma coisa, fizemos um TED aqui no Rio de Janeiro, veio gente do mundo inteiro, mas era um TED de 20 minutos, que 7 também era muito pouco, para discutir só tecnologias educacionais. E as que mais me impressionaram foi de um diretor de teatro que ensinou umas professoras no interior de Minas a fazer um boneco de mão e a ensinar elas, deu aula de teatro para elas darem aula usando o boneco de vez em quando. A escola se transformou e quando a professora não estava bem, o aluno levantava o dedo, professor, chama o Zezinho. Aí a professora abria a gaveta, calçava o boneco e o boneco dava aula e a aula corria muito bem. E o Grupo César, que é famoso no Pernambuco com as suas gincanas, que foi outra coisa que foi colocada, a gamificação. Maricá está trabalhando a gamificação na escola também. Não só a gamificação digital, com jogos eletrônicos, mas a gamificação em sala de aula, é teatro, é representar fatos históricos com peças de teatro, com os alunos. Essas coisas podem transformar. E a minha preocupação principal ficou quando a coisa do EAD geral, sem escola. Aí isso me preocupou mais ainda, e tem tudo a ver com o que falar aqui, exatamente a questão de você... Nós somos seres humanos, e seres humanos precisam de relações. Nós temos que aprender com as pessoas, temos que errar com as pessoas, temos que ter raiva, temos que amar, temos que simplesmente ignorar. Mas se você fica isolado dentro do seu quadrado, qual vai ser a empatia que você vai ter com outras pessoas do seu lado? Então, a criança crescer já assim, isso me preocupa. Tem que ter um meio termo. E é óbvio, a formação dos professores, eu falo isso porque eu escuto, eu não sou professor, como eu falei, eu não sou educador. Tem que mudar, porque essas coisas têm que fazer parte do currículo. E aí é o que eu discuto aqui em Maricá, que é incluir no currículo matérias, botar dentro do currículo a questão do startup,
robótica, programação de computador, filosofia, sociologia. Eu estou com uma briga boa com a secretária de Educação, porque ela é simpática a isso, de a gente começar a fazer isso agora nesse próximo governo, de colocar isso tudo exatamente para você não ficar num lado muito só tecnológico, né? Ou não saber fazer nada, né? A questão da você tem que distribuir a rede, a questão do acesso e da democracia tem que estar para todo mundo, isso tudo aí é perfeito. E aí, para encerrar, também no começo dos anos 2000, eu fui para um fórum em São Paulo sobre tecnologias educacionais, que, como eu falei, eu trabalhei na TVE e na TV Escola, e ajudei a montar a TV INES, que é uma televisão de surdo e mudo. E nesse fórum teve um debate, na época era televisão, que era aula só com televisão, e um outro, eu não lembro o nome deles, defendendo que a coisa tinha que ser mista, mas a presença do professor era importante. Aí eu me inscrevi para falar. E aí, quando anunciaram, né, Sérgio Mesquita, analista de sistema, TV educativa, o defensor da televisão abriu um sorriso. E aí, quando me deram o microfone, eu perguntei, e o primeiro amor? Todo mundo fez essa cara que vocês fizeram. O que é isso? Mas todo mundo teve a sua primeira paixão na escola, por seu professor ou sua professora. E aí começou os aplausos tímidos, depois todo mundo aplaudiu, porque a formação da pessoa, você tem que ter um modelo, você tem que ter um modelo em casa, os pais têm que educar o filho, a escola não faz a educação do filho, a escola ensina, a educação tem que vir de casa, e você tem que fazer essas trocas todas. E com essa coisa toda que a gente trabalha em Maricá, a ciência e tecnologia como um resgate. E aí a gente faz um monte de brincadeira, principalmente com os adolescentes, né? Eu falo que a tecnologia está nos permitindo a voltar ao tempo das aldeias primitivas, das civilizações primitivas, antes da pedra lascada. Aí nego fica parado, todo mundo, o que é isso? A juventude hoje está grunhindo. EVC, KD, FDS e tudo nessa coisa assim. Eu falo, vocês estão grunhindo, né? Como grunhiam os antepassados, e os emojis de hoje existem há mais de 10 mil anos, gente. Vai lá nas pinturas rupestres lá no Piauí, aquilo é tudo emoji. Então, com essa brincadeira, aí também começa uma discussão mais politizada, que é essas civilizações primitivas, as decisões eram horizontais. E tem um texto que a gente botou dentro de um documento nosso na secretaria da Evelyn Hyde, alguma coisa assim, ela coloca no texto assim, nada incomoda mais a burguesia do que saber que nas sociedades primitivas não existia, a figura do pai e mãe consanguínea, ela existia, mas todos eram pais sociais, todos eram mães sociais. Então, você não tinha uma criança obesa do lado de uma criança famélica. E aí, depois que a sociedade começa a verticalizar, as decisões passam a ser verticais, essas coisas começam a acontecer. E aí entra a questão comercial também. Hoje você quer vender sistema, você quer vender tudo. Nós fomos instalar, interligar todos os entes da prefeitura com fibra ótica. Aí, o discurso que vinha para mim, Serginho, o raio-x vai chegar em 5 segundos na mesa do médico, do ortopedista. Aí eu falei, mas a consulta está levando 30 dias. Vai lá para aquele senhorzinho que está com o pé doendo e fala para ele que a fibra ótica vai permitir que em 5 segundos a ortopedia, daqui a 30 dias, vai chegar na máquina do médico. É óbvio que temos que botar a fibra, mas a fibra não é projeto. A fibra é meio. O projeto é você agilizar a consulta, o projeto é você saber o que você vai fazer no contraturno dentro de uma escola com aquela fita, quais são os jogos educativos que você vai botar para a criança fazer em casa, quais são os filmes que o professor vai baixar ali na fibra para passar, para fazer a aula dele.
essas discussões elas têm que virem antes de qualquer coisa comercial. E aí é que eu falo, é isso que vai. Nós estamos fazendo uma estação tecnológica em Maricá, que, se tivessem seguido o meu cronograma bonitinho, estava sendo inaugurada agora em abril, mas agora que não vai ser mesmo, que é uma estação tecnológica que vai ter de tudo de ponta. Galeria virtual, planetário, cinema, Vou me mudar estúdio de televisão. Hein? Vou me mudar para Maricá. Estúdio de TV e áudio, web, fotografia, robótica, tudo. 4 salas de aula que são conversíveis e uma área de convivência cheia de hortas, lagos de peixe e tudo. Você pode fazer seu chazinho, você pode pegar uma hortinha do seu tempero, que lá vai estar ensinando como você fazer essa horta em casa. Vai ter uma compostagem que vai alimentar o lago de peixe, que vai alimentar uma horta aquapônica. E a criança e o adulto vai poder ver como isso funciona e como ele pode fazer isso na casa dele. E uma coisa que gerou problemas, que foi resolvido aqui na prefeitura, a gente primeiro conceituou. Primeiro a gente tem que conceituar qualquer projeto. O que é que nós vamos fazer, por que nós vamos fazer, como vamos fazer. Então, a gente definiu o que ia ser feito. O prédio é uma consequência dessa definição. E, normalmente, você constrói o prédio e depois vê o que pode botar. Não. Como é que nós vamos trazer as comunidades do entorno para dentro? Como é que nós vamos ter que ter esse espaço? E aí acharam que o projeto estava ficando muito caro, aí falou, não, corta aí 30% de despesa. Eu cheguei, não, tem que repensar o projeto todo. Eu não vou cortar 30%, eu vou cortar 30% de conteúdo. E aí virou uma discussão e o prefeito falou, fica como está, manda ver, mantém o conteúdo e vamos à luta. Tem um royalty aí para bancar, né? Senão eu tive que cortar mesmo, vamos ser sinceros. Então, quando eu falo na tecnologia resgatando, é exatamente isso. A questão da horizontalidade, a juventude está percebendo essa coisa. Eles estão começando a entender que eles podem começar a trocar. Com essa história da tecnologia, fui para lá no King's College de Londres, aí um colega nosso foi para lá explicar o projeto, e acabou virando um pedido de um livro que eu estou começando a escrever, como é que a gente pensa isso tudo. E aí eu esqueci o que eu ia falar, eu sou terrível para isso, eu não boto checklist do lado, mas eu vou lembrar. Mas eu sempre esqueço, Sérgio. Eu acabei de lembrar, assim, por exemplo, eu boto num dos trechos do livro, eu falo assim, que o celular na mão da população obrigou que os donos da mídia botassem seus jornalistas cheirando o mesmo gás e levando os mesmos tiros de bala perdida. Eles saíram do sofá, saíram do chroma key e foram viver realmente um negócio real. Tem que ir lá e apanhar da polícia também. Então, isso também é humanizar o jornalismo, é lembrar os caras que tem toda uma história por trás que não adianta botar um chroma key e hoje eu estou em Paris, o cara está sentado na privada dele, no dia seguinte ele está na mesma privada e está na França, está nos Estados Unidos. Então, essas coisas todas, a gente tem trabalhado muito isso. E um dos grandes projetos dentro da questão de conteúdo da estação, para resgate dessa história, a turma iniciante das crianças e a turma iniciante dos idosos, a gente vai trabalhar de jeito que eles tenham uma formatura juntas. E aí, no final, quando eles terminarem os cursos que eles estão fazendo, a gente vai pedir um projeto, uma ideia, alguma coisa, como é que eles fariam para resolver um problema e como é que os adultos fariam, os idosos, né, da nossa idade, vão para cima, como resolveriam esse problema. E aí um grupo apresentaria a solução para o outro e iriam trocar ideias, forçando uma intergeracionalidade. Nós fizemos uma experiência dessa na secretaria, que a tecnologia, a estação vai ter um espaço para tecnologias brincantes sem contraindicação. Ou seja, a criança, quando for para lá, o adolescente,
ele vai ter uma área para aprender a jogar peão, aprender a fazer peteca, rodar bambolê, jogar bola de gude. Isso vai estar dentro da estação também, como uma aproximação. Aí o idoso vai lembrar, vai querer jogar bola de gude junto com a criança. Quando a gente fala em trabalhar a tecnologia como resgate, é para isso. E um outro lado, aí é um lado mais tecnológico, né, que é outra coisa que a gente fala muito aqui. A tecnologia que mata é a mesma tecnologia que salva. Quem mata e quem salva é o homem. A tecnologia que desemprega é a mesma que pode gerar outro emprego. Quem desemprega e quem coisa é o homem. E aí, quando eu falei isso no evento do Rio, falou, vocês vão terceirizar esse modelo para a máquina, aí o bicho pegou lá. Tem um gringo lá que levantou, falou que eu não tinha que estar naquele evento, que eu estava no evento errado. Aí eu falei que ele estava se preocupando só com planilha financeira, que ele estava ali só para vender o projeto dele. E aí o pau quebrou, mas ficou bonito. Depois todo mundo saiu abraçado, sem problema nenhum. Mas é dentro disso que a gente trabalha, com essa linha que a gente trabalha aqui em Maricá. E com os idosos, Ivan, nós estamos convidando na rua. E na equipe de Ciência e Tecnologia de Maricá tem 2 assistentes sociais, uma estudante e uma já formada, 4 educadores e um produtor de cinema premiado, um escritor de livro premiado e músico. Ele é o coordenador de projetos da Secretaria. A gente saiu na rua convidando pessoas da nossa cidade para conhecer a Secretaria. Numa tarde apareceram lá. A gente fez um chazinho lá com bolo de milho, sola. Vocês conhecem sola? Sola é um alimento feito com refúgio do aipim, da mandioca. Quando eles fazem a farinha, aquelas partes mais grossas, assam aquilo na folha de bananeira, temperado. Um minuto, Sérgio. Sim. Bem-vindo, Nogueira. O Sérgio está falando. Boa noite. De volta, Sérgio. A não ser que o Nogueira queira dar uma boa noite. Mas, Sérgio. E aí, Sérgio. Fala. Eu preciso sair, eu tenho uma live agora com a Lígia Zottini, mas vai ficar gravado, eu estou apaixonada na sua fala, Sérgio. Eu já estou pensando em arrumar minha mala e mudar e ir para Maricá. Sabe, se me arruma uma beira aí. Eu já estou do lado. Não é? Vamos, Valéria. Leva você, Valéria. Mas eu tenho problemas aqui no governo também, que a cabeça da maioria é igual. Eu quero ver o projeto, tem um pragmatismo eleitoral. Aí, quando eu saio com essas coisas assim... Então, por exemplo, eu ia trazer para cá agora, ia ser em abril, e depois passou para setembro, agora eu não sei. Mas o Albert vinha para cá, meu Deus do céu, que é do grupo, que é o baiano que fala rápido. Estevão? Não. Meu Deus, fugiu o nome dele. Courtney, baiano Courtney, não? Courtney, o baiano. O Courtney, a Valéria, todos que deram palestra no último... Valéria Brandini. Santa Rita, a Brandini. Já estava acertado de eu trazer eles para cá. E quando eu falei desse negócio da humanização e coisa e tal, aí tem gente que ri. Mas aí é bom que o prefeito banca. Não, eu quero uma conversa inteligente, Serginho. Pode trazer, vamos fazer. Só que aí veio o corona, veio tudo, a gente não sabe se vai ser esse ano ainda. Mas vamos tentar fazer. Mas aí, voltando aí, aquele lanchinho com sola, que é uma coisa típica que sumiu de Maricá, você quase não encontra mais. E aí botamos aquela mesa, né? O bolinho de milho, o café, o leite, o queijinho, todos os... Eu estou lembrando da minha infância. Todas as senhoras que só foram as mulheres, elas falam assim, estou lembrando da casa da vovó. Oba, é aqui. Pois é, eles não conhecem. E aí, assim, é isso que a gente quer trazer para a tecnologia. Trazer as pessoas com a lembrança da casa da avó, da lembrança da bola de gude, da lembrança do jogo de peteca, fazer o peão, aprender a jogar peão. Coisas que hoje não existem. Ainda existe
no interiorzão, mas nos grandes centros e nas regiões metropolitanas isso está acabando. Até a pipa, né? Resiste muito a cafifa, mas hoje está acabando. Até isso. Vem a linha chilena para atrapalhar, essas coisas. Foi muita tecnologia ali. Ali a tecnologia da linha chilena veio para atrapalhar, não veio para divertir ninguém. É com esse espírito que a gente trabalha aqui. Por isso que eu falo assim, trabalhar para resgatar as nossas humanidades, resgatar a conversa de grupo. Aliás, nesse exemplo, o diretor de Ciência e Tecnologia do Ministério, ele botou lá, ele abriu a fala lá no Think Digital, né? E ele botou 4 slides lá, um slide de um carro todo moderno, só falou o governo, aí um slide já era um carro de Fórmula 1, ele falando que é o governo 3.0, a empresa 4.0, e o slide da sociedade, ele botou um caça cheio de mísseis para representar a sociedade. Aí eu levantei, um caça cheio de mísseis? Que sociedade é essa que o senhor quer? Ele, Sérgio, eu nem olhei esses e-mails, essas figuras. Ele, o que você propõe? Eu ponho uma reunião de griots africanos em volta da fogueira, conversando, contando as histórias dos antepassados, mas todos eles com seus celulares, tablets, antena parabólica, porque isso não é incompatível, não. Mas bota o cara falando lá. Aí ele falou, Sérgio, está demais também, né? Menos. Aí todo mundo riu, mas provocando mesmo, esticando a corda. Eu costumo esticar a corda em tudo que eu falo. Às vezes dá confusão. Eu estico demais, a pessoa não entende que é só uma provocação, mas aí o debate depois resolve tudo. Mas, assim, rapidamente, percebendo que eu não faço roteiro nenhum, né? Mas assim, muito rapidamente é assim que a gente trabalha aqui em Maricá. Tem uma equipe que pensa junto e, como eu boto no livro que estou escrevendo, o nosso papel é incomodar as pessoas, tirar a pessoa do seu lugar de conforto para poder pensar um pouco mais e pensar um pouco mais com uma cabeça de gente humana, que precisa do convívio social. Aliás, o que está mantendo, eu acho até o que está mantendo esse isolamento social é exatamente a necessidade de se encontrar depois. Porque as pessoas estão com medo de não se encontrarem depois. Alguém já ter morrido. Coisa. Então, acho que até o isolamento social é preocupado exatamente com o convívio social. Ele está dando certo por conta disso. Tirando uma pessoa ou outros que gostam de ir para a rua, paciência, mas está dando certo, acho que é por conta disso mesmo. Que a gente tem a necessidade do convívio, a gente tem a necessidade de olhar o olho no olho. Se você começar desde pequenininho, como eu falei no começo, com a criança ali, naquele quadradinho, sem convívio nenhum, só com a aula EAD, quando ela sair na rua, ela não vai saber como se comportar quando alguém esbarrar nela ou quando alguém oferecer um sorvete. Tá? Então, a tecnologia ela serve. E aí, para fechar, eu dou um exemplo também nas palestras que primeiro foi um chinês e depois uma russa. Botaram as suas almas em leilão na internet e receberam. Vai lá, o chinês só entregava depois de morto. A Rússia eu nem quis ver, não. Mas receberam lances para venderem a alma. E o subcomandante Marcos, no alto lá das montanhas de Chiapas, barrou o avanço do exército mexicano que ia fazer uma chacina usando a mesma ferramenta, um laptop e a conexão com a rede. Então, a tecnologia que está aí, ela pode melhorar muito a nossa... A tecnologia que está aí pode nos trazer uma globalização benéfica, uma globalização de troca, e não uma globalização só de acúmulo financeiro. É a mesma ferramenta. A mesma globalização, usando as mesmas ferramentas tecnológicas, podem unir mais os mundos.
sem ninguém perder a sua identidade. Isso eu aprendi com Valéria lá em Santa Rita, porque a nossa identidade é exatamente o que nos difere, né? Minha identidade em relação ao Ivan não é a mesma em relação à Valéria, não é a mesma em relação ao Carlos Nogueira. Estão aqui olhando aqui o Diego está ali também, o Afonso. A identidade é única da sua relação. Então, é por aí. Educação faz parte nesse processo, é muito importante, mas você tem que trabalhar a cabeça também dos professores e principalmente das diretoras, né? Você tem que começar esse processo, ele tem que ser bem trabalhado para a pessoa poder... Aqui em Maricá a gente está treinando, já tem uns 150 professores treinados em gamificação, por exemplo, dentro de sala de aula. Fora o primeiro torneio da América Latina interescolar que foi feito em Maricá, de jogos, aí são jogos eletrônicos mesmo. Todos os colégios de Maricá e alguns da Redondeza participaram desse torneio. E aí, durante o torneio, várias palestras, né? Youtubers e tudo. Aí teve um youtuber que falou que não precisa estudar, é só ligar a câmera e coisa, aí eu bati nele, né? Vai chegar numa hora que você não vai saber o que falar, vai começar a falar abobrinho, os seus 100 mil seguidores vão trocar. Você tem que ter conteúdo para falar. Não é só abrir a câmera e ficar falando besteira, né? Senhoras, pronto para apanhar, pronto para ser acariciado, tá bom demais. Beleza, Sérgio. Eu ia interromper, já terminou a exposição? Eu ia fazer uma observação, mas foi bom que eu não fiz, uma vez chegando ao final, e vou puxar sem querer diferenciar ninguém, mas o Carlos Nogueira teve uma fala no terceiro Renacidade, exatamente sobre identidade cultural. Você começaria por aí, Carlos? Essa figura sorridente sua aí é só para esconder que você já fugiu. Eu já fugi. Ou alguém eu estou com a barba menor. Deu uma parada. Eu acho que o que nós dissemos aqui, em qualquer um desses movimentos que a gente faça e que a gente procure exemplos para motivar a comunidade que está na nossa volta para assumir um novo papel, para participar de uma outra forma, diferentemente da forma como a gente vê acostumado até hoje, muitas vezes muito mais como seguidores do que exatamente como atuantes. É muito importante que a gente use as diversas ferramentas de comunicação, né, para envolver essas pessoas. Então, essa questão de criar essa identidade, né? Eu não peguei a sua fala inteira, eu peguei o restinho. Eu estou correndo em várias direções aqui para dar umas ajudas aí com esse assunto de Covid. Mas eu acredito que o ponto é mais ou menos o passarinho, né, cantar. Né? Quando ele canta, ele chama a atenção dos outros e todo, né, quando você ouve um passarinho cantar, você para e eu acho que mais ou menos nessa linha que a gente bateu, né, tocou, que a gente tem um movimento muito interessante e que ele, né, eu ainda quero conhecer um pouco mais sobre os temas de Maricá, que você já falou e hoje, infelizmente, não consegui pegar tudo, mas da importância da comunicação, né? De fazer a propaganda, de trazer mais gente para entender o que está acontecendo, né? E acho que o que me chamou, você estava na mesa no dia que eu falei isso. Eu uso esse exemplo. Para mim foi o meu primeiro Hacktown, foi do ano passado. E quando a gente estava sentado no restaurante do Inatel, no domingo, que a gente falava de como transformar Santa Rita como exemplo e chamar
outros lugares né, tipo, olha, isso está acontecendo aqui, me chamou a atenção que nem todas as pessoas da cidade entendiam o que estava acontecendo, né? Verdade. Comentou isso depois. Esse exemplo para mim foi bastante importante, né? Porque eu estava, né? Quem me deu esse sinal foi uma pessoa muito simples, que estava numa padaria perto da praça, não lembro o nome da pracinha ali, onde nós fizemos não vai adiantar, é uma pracinha pequena perto da ETE, e eu fui comprar da Câmara dos Vereadores. Onde tem uma foto do barbudo que queria ser parecido com você. Paulo Freire. Exato. Exatamente. Ali próximo eu fui na padaria e comentei com as pessoas que estavam na padaria, que eram locais, sobre o que estava acontecendo, né? E eu percebi que eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, para mim, eu acho que quando a gente faz um trabalho desse, não tem dúvida nenhuma do esforço a gente vai, né, fazendo formiguinha e formiguinhas, né? A gente vai tocando. Eu acho que o exemplo que a gente viu, alguns gráficos aí trazendo para a situação atual do coronavírus, né, que quando estão todos se movimentando, o contágio é muito maior, né? Quando você vê várias bolinhas ali paradas, naquele exemplo, não lembro se foi o Stanford ou não sei quem fez aquele exemplo. Lá de cima. Exatamente. Então, o oposto, né? Agora a gente, né, se fechou por uma outra razão, mas a importância da construção da consciência, ela vai na necessidade de você estar contaminando todos, né? E contaminando de tal forma que aquele cara consiga contaminar outros 3, outros 4 e criar essa consciência de uma situação nova, o que não é fácil, né? Porque todos têm as suas resistências naturais, né? Então foi nessa linha que a gente conversou, eu e o Eliseu preparamos um bate-papo para a última reunião. Fala de vocês, tantas coisas na cabeça. Tinha que tirar um som do hóspede aqui. Valéria, você ia falar? Obrigado. A fala de vocês trouxe uma série de referências para mim, enquanto o Sérgio ia falando, das nossas relações em rede, né? Falar do resgate da nossa humanidade, um pouco da fala do Carlos, falando da cidade, mas em relação ao mundo. E tudo isso me trouxe algumas questões como, por exemplo, a fala de vocês me trouxe referências daquele documentário do Adam Curtis, The Age of the Self, se eu não me engano. Mas, acima de tudo, trouxe uma coisa do Fernando Pessoa, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é um poeminha do Alberto Caeiro, que é um dos pseudônimos de Fernando Pessoa, que fala o seguinte: da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande quanto qualquer outra terra, porque eu sou do tamanho daquilo que eu vejo e não do tamanho da minha altura. As nossas conexões em rede... Bom? As nossas conexões em rede permitem com que a gente aumente o nosso alcance da visão. Conforme eu vou me conectando, conforme eu vou me contagiando com esses vírus, né? E ao mesmo tempo eu vou ampliando a minha capacidade de conhecimento, de relacionar com o outro. Por isso que é tão difícil hoje entender um professor na sala de aula com a posição de pessoa dominante, de dominância. Porque, na verdade, a relação hoje ela é em rede, ela não é mais de dominância. Ela não é mais, como diria o McLuhan, de um para muitos. Não é mais a TV falando para muitos. São todos se conectando com todos. Então, é importante trazer o professor, na minha opinião, para esse universo da horizontalidade que está sendo resgatado,
ele está sendo resgatado porque a nossa linguagem está realmente voltando a ser a linguagem da aldeia, mas não da aldeia pequena. É a linguagem da aldeia global. Não a da global da Rede Globo, mas a global do McLaren. Uma globalização desigual, né, que a gente não sabe como é que vai ser o fim disso aqui lá no final desse mundo, todo esse cataclisma que a gente está passando agora, mas a gente vive uma globalização desigual, mas de certa forma a gente vive uma globalização. E é muito difícil a posição hoje do professor, e eu acho que é esse embate que o professor tem hoje com os alunos, porque o professor ele está acostumado a ter a posição da dominância e ele hoje tem que ter a posição da mentoria. Então, você resgatar algumas coisas do passado é importante para você mostrar, inclusive, que o professor já foi criança e que existia gamificação durante a sua infância. Existia. A gente sempre trabalhou com gamificação. Quem nunca brincou de polícia ladrão, quem nunca brincou de pique-bandeira, que a gente tinha que montar uma estrutura, quem vai proteger o seu território, né? A gente tinha estratégias de jogos, eram jogos diferentes. A gente tinha estratégias para jogar queimada, para jogar vôlei na rua, né? Essa era a nossa realidade. A gamificação ela sempre esteve junto, presente. Só que hoje você tem que trazer isso para dentro do universo da educação como nunca antes. Porque a relação do professor para mostrar que eu também já fui criança e o universo da brincadeira me pertence também. Então, acho que era essa minha contribuição. Eu não estou fechando, não quero fechar ponta nenhuma, porque acho que as pontas estão soltas mesmo. Eu gostei muito dessa fala, da questão da protagonização. Quem está protagonizando hoje são todos, né? E a relação da rede. A relação da rede é de cada parte da rede ter seu papel de protagonista na rede. Então, a ensino à distância, a preparação do professor, tudo eu acho que tem que andar, circular dentro desse universo para você poder expandir essa sua capacidade. E pode ser Santa Rita do Sapucaí, pode ser Maricá, pode ser Nova York, pode ser qualquer lugar, porque o ângulo da minha visão é o que determina, o ângulo da minha relação em rede que determina como é que vão ser essas relações em rede dentro do modelo educacional do futuro. Perfeito. Vamos brincar. Eu acho que é exatamente isso, brincar. Se o Sérgio não quiser comentar, eu vou provocar a Cris, o Afonso, o Diego, o que vocês teriam a acrescentar? E eu estou tentando digitalizar o que está sendo falado, porque a mídia escrita, às vezes, para a rede é mais fácil, e eu vou passar depois para o grupo, além da gravação, e me perdoe os erros, que às vezes eu perco palavras ou até sentidos. Diego, ótimo. Cris, Afonso. Ivan, o Sérgio, eu acho que foi bem colocado a apresentação, os tópicos, o entendimento. Eu vejo que o EAD ela é uma ferramenta complementar, ela exige, sim, esse contato e tem que ter o lado do ser humano, o ser na frente, né? Ele ser bem mais trabalhado. Eu mesmo, na empresa, eu já estou com uma equipe, eu com 53 e minha equipe de 20 anos. Quando eu falo tal assunto, não é da minha época, não lembra, não tem aquela noção do antes deles, né? Só tem a tecnologia, só tem os acessos aí da mídia, né? Até aquilo. A questão, eu quero leite da caixinha, mas não sabe que vem da vaca. Eu quero amendoim, mas não sabe que é como que é a plantação do amendoim. Então, tem um distanciamento dessa nova geração com nós aí mais antigos, e a gente vê esse distanciamento já de idade, né? A ferramenta ou a tecnologia está trazendo esse disparate de diferenciação. E o EAD, ela integra, ela tem um ganho de algumas necessidades de custo, de integrar ou associar, igualzinho nós estamos fazendo aqui essa videoconferência, associou ambientes bem longe e associou numa reunião. E vale a pena, que ela é construtiva e é positiva. Mas ela não é tudo, ela tem que ter até os MBA que a gente faz, a gente tem a presencial para fazer o fechamento, o entendimento, e olho no olho para dar esse resultado esperado, e não só o EAD em si.
Então, eu vi que as colocações foram bem boas, aí está alinhado, tem que tomar cuidado sim, porque a tecnologia, ela, ao mesmo tempo que pode ajudar, ela pode até piorar uma situação. E agregar, ela tem que ser em conjunto com aquela questão raiz, vamos dizer assim, que está faltando, está muito no oba-oba. Era esse o complementar da minha parte. Eu não sei se apareceu aí para vocês, me desculpa, eu estava interrompendo, mas Ok. o poema do Cassiano Ricardo, que é Moça Tomando Café, e é exatamente o que ele está falando. A moça está tomando um café em Paris, mas não tem a menor ideia de onde veio esse café, e ele conta a história do café nesse poema. Depois eu boto ele na rede para vocês lá. Beleza, É bacana. bem isso mesmo. Beleza. Posta lá para nós. Alguma observação, Sérgio? Alguma coisa mais, Afonso? Acho que o Diego vai falar. Satisfeito. Professor, Eu acho me que é... distraí tanto com essa prosa tão boa que eu não observei o horário. Ainda temos 11 minutos. Quem não falou? Diego, os que não fugiram da fila para não falar, sobrou o Diego. Então, ou fale agora ou cale-se para sempre. Sobrou eu aqui. E assim, para mim, primeiro, eu acho que é uma honra estar entre pessoas, principalmente quando a gente fala de educação, acho que num nível completamente diferente do meu. Assim, tô muito mais ainda do outro lado, tô muito mais do lado aprendiz e só aprendiz do que ensinando alguma coisa, né? Assim, quando eu escuto tudo que a gente pode ver de educação e principalmente os desafios que a gente tem, eu começo a ir olhar notícias, assim, a primeira pergunta que me vem à cabeça, realmente a gente ainda vai continuar com a educação sendo da maneira formal do que a gente tem? Então, se a gente vê alguns movimentos como Google, Apple, IBM e outras empresas hoje já não exigindo, por exemplo, diplomas universitários para poder fazer admissão de colaboradores. Então, assim, se valendo muito mais da experiência e do que as pessoas são capazes de assimilar e mostrar isso durante, seja um processo de entrevista, um processo de seleção, do que efetivamente o que ela vai trazer de bagagem com um diploma ou algo que seja mais formal. Então, assim, para mim, a primeira grande questão é como é que a gente vai, pensando que a informalidade, porque as informações vão estar cada vez mais disponíveis para todo mundo, como que a gente vai criar, vamos dizer assim, essa dissonância cognitiva em massa para que todo mundo realmente queira ser educado? Porque existe ainda um grande abismo entre você realmente querer ter uma educação e você saber que precisa de uma educação, né? Então, hoje, eu lembro, em uma das palestras que eu lembro que eu vi, uma das aulas de um professor da FDC que eu vi, ele falando muito que o problema das pessoas não gostarem de estudar, que os pais, a culpa é dos pais, né? Porque ele falava, vai estudar e depois você vai brincar, né? Então, tinha muito essa separação entre o lazer, o dever primeiro e o lazer depois. Então, tinha a separação entre brincar é bom e estudar é ruim. Então, como é que a gente muda quebra paradigma desse jeito para trazer todo mundo para um patamar onde realmente a gente ainda não está e que essa geração pode realmente mudar? E aí, uma última pergunta seria qual que seria o nosso moonshot, né? Assim, eu tenho muito comigo, porque assim, por tudo que eu tenho passado na vida em relação à educação em si, os últimos cursos que eu fiz, e por estar vinculado também à Singularity University, então pensando em tecnologias exponenciais, pensando em exponencialidade, né? O que seria o mundo ideal para a gente? Então, tirando todos os problemas que a gente tem, se a gente pensasse qual seria o mundo ideal, o que a gente vê como mundo ideal? E aí, como que a gente está buscando chegar até lá? Eu acho que muitas vezes a gente coloca tanto empecilho nas coisas que a gente tem, muitas vezes até nos próprios vieses inconscientes que a gente tem, para poder ultrapassar esses obstáculos. E muitas vezes a gente não consegue dar o próximo passo por justamente
conceitos que a gente já tem de muitos anos atrás, mas que a gente nunca experimentou, talvez, fazer de forma diferente. Então, para mim, a principal pergunta é onde realmente a gente quer chegar e aí como que a gente está trabalhando para poder chegar até lá, né? Se talvez o segredo disso tudo para ultrapassar essas grandes barreiras vão ser, como a gente está vendo hoje, na dor, ou se vai ser no amor, né? Diego, gostei muito da sua fala. Eu queria só fazer uma observação. Quando a gente fala hoje, a gente fala das referências do Google, né? Em 1896, uma mulher chamada Maria Montessori criou um sistema educacional que você educa uma criança com base em projetos. Você integra todas as matérias, a grade curricular ela é toda integrada e a criança aprende descobrindo. Uma criança ensina para outra e no ensinar ela absorve ainda mais o seu conhecimento. Meu filho estudou numa escola montessoriana, ele terminou o ensino médio. Por minha sorte, a única escola montessoriana no Brasil que tem ensino médio, ela fica aqui no Rio de Janeiro. E lá não existe prova. A criança, o adolescente, ele se desenvolve num processo de aprendizagem que é peculiar dele, que não depende da idade, depende do desenvolvimento da pessoa, né? Então, isso já existe há muito tempo. O que a gente vai fazer, o que a gente vai construir? Eu não sou educadora, não sei responder essa sua pergunta. A única coisa que eu tenho para mim é que cada vez mais a educação, ela tem sim, como você diz, está relacionada com o prazer. Eu não consigo aprender sem prazer. Eu não posso transformar a educação na mesma relação que foi feita para a gente em relação ao trabalho. Nós levamos muito tempo para entender que trabalho é uma palavra que remete a castigo, né? E, na verdade, trabalho é o prazer, né? A gente estava até discutindo um pouquinho, o Carlos estava comigo na outra reunião. Então, o que vai ser, eu não sei. Como é que a gente pode fazer, eu não sei. Mas eu sei que a gente, de certa forma, não está inventando a roda, né? Já existia um processo, faltava a gente despertar e ter uma conexão que possibilitasse tudo isso, sabe? A gente vem de uma sociedade totalmente industrial. Então, a gente está virando a chave agora. Valéria, ok. Sérgio. É só interessante, tanto o Diego como a Valéria, né? O Diego, acho que a gente tem que se reinventar. A gente tem que passar uma borracha e se reinventar. E esse vai ser o problema, como a gente vai passar essa borracha e se reinventar. Você colocou aí da coisa, eu vou botar no mundo do trabalho. Eu fui dirigente sindical, sindicato de radialistas no Rio. 90 e poucas opções, se eu não me engano, 93 profissões regulamentadas. Acho que 2/3 delas não existem mais. E umas outras poucas foram criadas que não estão regulamentadas. Então, o mundo do trabalho, o mundo tudo, da educação, tudo tem que ser mexido, porque realmente precisa ser mexido. A lógica desse mexer, se for a lógica do sistema, é para não mudar nada. Aí a gente fica lá com o Giuseppe lá de Lampedusa, mudar para não mudar nada, né? Fica nisso tudo. Na realidade, a gente, Delcio Teobaldo, que esse que eu falo que é escritor, que é músico e diretor de cinema, ele escreveu um texto dizendo que nós temos que ser macunaímas, nós temos que ser heróis sem caráter, no sentido que esse caráter é não ter os preconceitos que nos são incutidos, né? A gente nascer puro e se formar o nosso caráter e não ter ele importado, né? Colocado para você. Então, nós devemos que ser todos os macunaímas para poder tocar para frente esse mundo novo que está aí, que a gente tem uma briga séria com o mundo velho que usa tecnologia no mesmo pensamento lá dos anos de 1700, que não mudou, que está aí até hoje para explorar as pessoas, só que hoje tem uma tecnologia que explora e que a gente diz que essa mesma tecnologia pode salvar também, pode mudar a nossa vida para melhor e não para pior.
Sejamos Bom, gente, Macunaímas. Bacana, foi realmente tudo muito bacana. Eu fico aqui num conflito, porque tudo que eu estou ouvindo, tudo que eu vejo, me soa muito agradável ao coração. Até algumas aparentes contradições e que eu acho que não são contraditórias, mera questão de ajuste de palavras e ideias. E hoje, num grupo, eu dizendo que eu já me considero hoje uma carta fora do baralho. Uma carta teimosa, que insiste em aparecer com a cara barbuda, mas que vou perdendo a capacidade de intervenção, como eu tinha na juventude, implantando grandes projetos, ou pequenos, grandes tecnologias. O que me deixa gratificado é que o título desse Papo Sem Prosa é de um projeto que eu tenho no Inatel, que não está rodando por falta de verbas, e não é um projeto, digamos, educacional, é um projeto de empreendedorismo educacional, onde você aprende a empreender e prepara pessoas para empreender. E o título lá no original, que aliás já apresentei aqui, se chama Aprendizado Divertido. Então, onde eu fico realmente, não sei se fico morrendo de tristeza ou felicidade. Eu já escrevi isso antes. As pessoas sempre dizem, eu já vi isso antes. Eu já vi, já escrevi, já fiz. E hoje me sinto assim impotente e foi preciso que uma epidemia colocasse as minhas teorias em voga, porque as minhas teorias, e não são teorias de livro, de elucubração, são teorias operacionais, que o medidor de resultado é o lucro, é a realização do projeto, mas as minhas teorias tinham uma filosofia de vida alegre, vida agradável e de aprendizado divertido. Na reunião com a professora Mônica, aliás, segunda-feira, eu vou convidar todos, porque parece que o próximo papo é com a equipe da Mônica, lá do Colégio Luiz Pinto. Eles vêm trazer o resultado do que está sendo feito no ensino digital. Mas eu cometi a besteira e sempre falo coisas que não devo, no lugar que eu não devo. A minha pergunta para vocês refletirem: será que os professores querem mudar? Ou eles querem que tudo passe muito rápido para voltar ao estado anterior? Se isso for verdade, nós estamos perdidos, porque o mundo não tem mais retorno. A realidade virtual, ela é irreversível. E me permitam dizer, quando dizem que a tecnologia tem que ser moderada, eu ainda acho pouco. Eu, infelizmente, já estou pensando na vida virtual, onde essa imagem que nós estamos nos projetando uns para os outros, pode ser até uma imagem holográfica, mas talvez venha o dia em que nem o contato não seja mais real. Isso está nos meus livros, está nas minhas teorias, e, infelizmente, estamos longe disso acontecer, e é preciso uma epidemia para colocar isso em evidência. E tão bacana que eu nem preciso falar nada. Todos já são especialistas nisso, o que me deixa muito feliz, que eu me dou por missão cumprida. Bom, desculpem o discurso, mas velho é assim mesmo, de vez em quando tem que subir no toquinho e falar umas bobagens. Na ausência do Alberti, e se ninguém quiser mais falar, eu vou convidar o Carlos Nogueira a fazer a fala final e o encerramento da nossa reunião de hoje. Quero pontuar que devo confirmar, aliás, já está confirmado, segunda-feira às 19 horas, ou 19h30, dependendo da Valéria, aí, com a gentileza do Zoom, a professora Mônica, com a sua equipe, vai estar aqui, dizendo o que
está acontecendo no Luiz Pinto desde aquele dia em que nós nos encontramos, exatamente na epidemia, quando em 3 horas nós tivemos que converter o encontro para 200 pessoas numa encontro remoto, onde no máximo tínhamos 5 pessoas no auditório vazio, ok? Mônica, vem cá trazer resultados, e eu já participei de algumas reuniões, estou achando bacana, ok? Cometi a infelicidade da pergunta: será que estamos apenas querendo que o mundo, que a crise passe para voltar? Ou realmente estamos querendo uma oportunidade para mudar o mundo? Se alguém quiser falar, fale antes, e depois o Nogueira, que é um dos nossos validadores maior, dos primeiros fundadores do Renacidade, ele vai encerrar a sessão, a não ser que o Sérgio também tenha a sua palavra final. Tranquilo para mim. Eu só queria Pra mim é colocar só- uma coisa. Eu Só uma falar última rapidinho, que a reunião coisa. seria melhor fazer Desculpa. 9h30, tá? Sempre Ok. para não encavalar com o do Corporate Hackers, que é de 18h30 às 19h30. E a gente sai de uma e entra na outra. Só... Ok, então, rapidamente, Diego. Rapidinho, uma última coisa. Nessa saga aí das tecnologias exponenciais, tem um cara, a Valéria conhece ele bem, vocês devem conhecer também, que é o Ray Kurzweil. E uma das coisas que ele tem é a teoria das mudanças aceleradas, né? Ou do retorno acelerado. E ele faz um paralelo muito com a lei de Moore. O quanto a gente vai crescer exponencialmente, então a gente vai dobrar a cada 18 meses, que dizia a lei de Moore, mas ele explode isso não em simplesmente uma curva exponencial única, mas sim em várias curvas S, onde na realidade, a gente passa por evoluções, onde a gente tem quebra de paradigmas aí a cada ciclo. Então eu não tenho dúvida... Diego. não tenho dúvida que a gente está vivendo aí talvez uma das maiores quebras que a gente possa ter, e talvez a evolução vai acontecer justamente por conta disso. Nogueira, a palavra de encerramento é sua. Mas a Valéria quer falar alguma coisa? Não, só estou concordando. É isso mesmo. Não tem mais volta, não tem que querer. Sérgio? Tipo isso. Não, tranquilo também. Então Ótimo. tá, então vamos encerrar. Obrigado, Ivan, obrigado a Sérgio, Valéria, Diego, ficaram até agora. Talvez já tenha dito isso, mas eu vou terminar assim, porque eu acho que todos estamos falando das mesmas coisas. No final do ano passado, eu preparei um cartãozinho, mandei, acho que para todos, coloquei nas redes. E aí, você está preparado para a década da mudança? Era a pergunta. Aí, né? De uma hora para outra, a gente tomou uma rasteira nunca antes imaginada, talvez por alguns que alguns já identificaram aí, que muita gente previu, né? Mas não estávamos preparados. Não estávamos preparados, e isso nos vai fazer sair dessa crise de uma forma diferente. Algo também que chama atenção é que, nesse momento, as nossas fraquezas como humanidade, elas passam a chamar mais atenção do que as nossas forças. É o momento onde a gente olha para os pobres e fala, né, aqueles caras que eu passava dentro do Uber e olhava na rua chafurdando lixo, se eu não olhar para esses caras agora, ou vão todos morrer na minha frente, ou nós vamos ter uma guerra civil, porque eles vão querer chafurdar o lixo e não tem lixo, porque ninguém está na rua. Então, eu acho que são momentos que estão nos fazendo pensar, repensar a nossa relação. Enquanto a gente terminava aqui, eu mandei um videozinho aí no grupo do Renacidade, que eu vi num outro grupo, que é como a gente vai ser, né, no momento que terminar. Mas é muito... Na verdade, esse vídeo são de 4 bebês se abraçando, e para mim, quando a gente sair daqui,
a gente vai estar iniciando uma vida totalmente diferente, que a gente não tem noção de como vai ser. E por isso, para mim, eu acho que o momento, cada noite que nós estamos nos encontrando, está sendo mágica de conhecimento, de troca de experiências, de um engrandecimento mental enorme. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tenham uma boa noite. Se cuidem, cuidem dos seus. E vamos para a próxima reunião, que agora eu vou bater um papo com os caras que estão produzindo máscara em 3D. Tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Isso aí.